Fala pessoal, boa noite, boa tarde, né? Domingão aí. Vamos fazer uma live aí hoje num tema bem pertinente, né? Que é como... baixar aqui o som aqui. Obrigado a todo mundo que tá entrando aí, tá entrando a galera aí, Ramon, Qualicilo, Marcão. Alô Marquinhos, esse o Gustavão já entrou aqui pra chamar ele. Tá indo. Alô, Will, Fala. tá me ouvindo? Consegue me Tô ouvir? te ouvindo bem aí. Tá dando um delayzinho, mas tô te ouvindo bem aí. Ah, beleza, show de bola. Ó, Tá em São Ramonzinho. Paulo aí? Ramonzinho tá na área aí, ó. Tô em São Paulo. Tô em São Paulo esse fim de semana. Segunda-feira, amanhã, pega o trecho. Bom demais, tô aqui falando direto do Córrego Seco. Logo seco, bom demais. Cara, Show de... bom, acho que não sei se todo mundo tá aí me conhece, né? Eu sou o William Santos aí, fico responsável pelo conteúdo agronômico do Track and Field. Então, a ideia nossa aí de bater esse papo é um papo bem casual mesmo, tranquilo, discutir um tema aí que é bem intrigante para a turma, né? Está vivendo um momento aí bem complicado, tanto o pessoal do Sul quanto o pessoal do Sudeste aqui, que é onde está concentrada a maior parte da silagem. E a ideia é a gente trocar uma ideia aí a respeito desses pontos, né? Nós botamos um título lá meio até complicado, né, de quem que é a culpa quando se tem uma silagem ruim, mas a ideia é a gente discutir esses pontos aí, e realmente tem que ter um responsável, não diria nem um culpado não, mas tem um responsável, porque um serviço mal feito, ele tem que ser pontuado ou compartilhado aí entre os membros da equipe. Eu acho que essa aí que é a proposta aí, a gente bater esse papo hoje aí. Não, show de bola. Também, para quem não me conhece, tá entrando aí. Primeiramente, né, eu e o William somos amigos, ele tem mais de 15 anos. Ele entrou na agronomia lá na UFA, eu na zootecnia. A gente já vem trabalhando há muito tempo. Começamos aí o Track and Field exatamente, eu acho que há 2 anos, né, William? E aí entrou a Kézia, o Ramon depois também. E, e bem a ideia é essa aí, né? Eu acho que às vezes muito passa que a parte da silagem aí, a culpa é só do prestador de serviço, e a gente tentou também estar trazendo aqui a visão completa, né? Uma visão holística de tudo que interfere, partindo desde do início do cultivo da roça, da área lá que você escolheu, até a boca da vaca ou do boi. Então, não tem só um culpado também, não. Acho que, conforme o William falou, é a gente tentar achar onde está o erro mesmo, né? E, às vezes, a gente está escolhendo ou está culpando a pessoa errada. Então, é tentar ter uma visão holística para a gente identificar o erro e atuar exatamente nesse ponto. E tem uma A turma, partir dessa aí que perspectiva. tá querendo culpar até São Pedro já, né? Porque não chove, outros lados chove demais e máquina engastar e o trem não vai. Mas é complicado, cara. Não, com certeza. Uns estão culpando São Pedro porque não está chovendo e outros porque está chovendo demais. Mas bom demais, William. Partindo da perspectiva agronômica aí, né? Quais são, você que roda muito, Sudeste, Sul, quais são os principais, assim, erros que você tem visto, assim, na lavoura, que às vezes são erros cometidos pelo produtor ou intempéries que acontece, que a gente vê que acontece, que o cara não tem como agir. O que você tem visto aí mais rotineiramente nesse sentido aí, na parte agronômica? Cara, assim, a gente vê de tudo, né? Mas, assim, o primeiro ponto, obviamente, eu já falei isso aí um tempo atrás, a gente ter uma silagem boa, a gente fala de silagem de milho, né? Você tem uma boa roça. Se não tiver uma lavoura boa, é muito difícil de você fazer uma silagem boa com roça ruim. É possível.
Agora, assim, você pode fazer silagem ruim com roça boa. A gente vê isso aí também, que aí é coisa que acaba que você atua mais nisso daí. E mesmo em condições severas, tá, de igual falta de água, estresse hídrico ou excesso de água no início da lavoura, isso aí acarreta problema. Mas tem coisas que a gente pode fazer, tá, práticas agronômicas, para se amenizar esses problemas. Certo? Então, a gente vê roça de todo jeito. Assim, começa desde principal regulagem de máquina, tá? Eu não diria nem que é posicionamento de adubação, manejo de adubação, mas regulagem de máquina é um ponto crucial nisso daí. Fizemos uma live com o professor Paulo Arbex lá, né, que manja muito aí de plantabilidade. Então, ele dá uma dica lá bem prática, mas um ponto crucial para se fazer roça boa é plantabilidade. Tá? Regular a máquina bem feita, bem reguladinha, ter um solo adequado, né? Você distribui aquela semente ali. Então, tem muito amadorismo. A turma, às vezes, começa, principalmente agora na safrinha, o que está acontecendo? Cara, você chega lá, o cara te ligando, vou colher a silagem verde porque não tem jeito, acabou. Ou começou a colher, não está conseguindo vencer porque a chuva montou. Então, tem muita coisa ainda de organização que precisa ser melhor cuidado. Assim, dentro da milho nós temos aí, eu diria que são trabalhados mesmo, são 40, 50 dias numa lavoura de milho, tá? Se você for pegar o serviço concentrado, é muito menos. Então, vale a pena, você tem que cuidar muito bem dessa roça durante essa fase aí. E a gente pega, você tem vários perfis, né, de produtores. Tem o cara grande, muito tecnificado, com infraestrutura legal de condução de lavoura. Você tem um produtor também menor, às vezes é um cara bom de operacional, mas ele não tem máquina, ele precisa alugar a máquina, ele precisa contar com o vizinho para vir ajudar ele a pulverizar, e aí ele vai e troca serviço com o vizinho no dia de colher. Então tem muita coisa. Mas o primeiro ponto de amadorismo, que eu acho que a turma precisa melhorar, é plantabilidade. Tá? E plantabilidade é o quê? Para a turma aí que às vezes não está por dentro. É distribuir bem a semente, tá, de forma correta dentro do hectare, dentro do estande. Tá? Bem espaçada, na profundidade correta. Então, a regrinha bem básica de profundidade, isso serve para qualquer semente, cara. E, assim, a quantidade de terra que vai em cima da semente, ela tem que ser 3 vezes o tamanho dela. Tá? Então, você pega uma semente de milho que vai dar, sei lá, talvez um pouco maior do que, ou menor, né, do que 1 centímetro ali, 7 milímetros a 10 milímetros, você vai ter que ter 3 vezes mais do que esse terra. Então, é mais ou menos 3 dedos. Você tem um dedo, que a semente tem 3 dedos de terra por cima dela. Isso serve para semente braquiária também. Sorgo, a gente tem muito problema em sorgo, profundidade. Então, plantabilidade é um ponto crucial aí, que a turma erra demais, tá? Outra coisa que eu vejo assim, e esse aí você falou, né, que é interessante, essas falhas no plantio, por exemplo, você tem lá a linha faltando planta justamente porque não plantou direito, ou qualquer outro fator, né, se você não combateu as invasoras e sufocou aquela planta de milho, tudo isso, pessoal, na hora que a máquina vai colher, ela precisa de um volume mínimo ali para picar, né, e a máquina foi desenhada com uma roça boa. Se ela entra numa roça ruim, o volume que entra dentro dela por minuto não permite que aquilo processe da maneira que ela foi planejada. Então, isso aí tudo afeta. O William até postou umas fotos aí, não sei se era corda de viola na roça, né, William? Então, assim, é um problema sério. Então, aí você fala de quem que é a culpa de ter corda de viola na roça? Alguém tem que ter culpa, porque, assim, tá lá, sabe que tem... que ela atrapalha o operacional. Até um abraço para a turma aí do Reis da Silagem que entrou aí, a turma lida muito com colheita. Então, ele, assim, sabe a dificuldade que é você entrar numa roça para colher, cheio de corda de viola, a máquina não colhe. Pode ser automotriz, pode ser forrageira de uma linha, pode ser o que for, não vai colher bem, entendeu? Se for de uma linha, aquilo trança na rua vizinha, começa a derrubar a rua, fora os problemas que pode acarretar na silagem lá na frente, né? Você comenta um pouco. Então, assim, quem que é o responsável por conduzir essa lavoura? Tá, tem um técnico, um agrônomo que vai lá, acompanha e passa um protocolo de operações? Tem, beleza. Está envolvido na operação. Tem um gerente
dentro da fazenda, ou é o próprio produtor, ou não fez no dia, ou fez errado, mistura de calda, não misturou direito a calda, colocou subdose ou incompatibilidade de produto. Então, assim, alguém tem que assumir a responsabilidade. O cara que assumir a roça, a lavoura, ele tem que pertencer àquilo ali. Não, essa roça aqui eu estou cuidando dela, tá? Se for dele, melhor ainda. Agora, se não for, como se fosse dele, pode ter uma roça boa e dar uma condição boa para quem for colher. Aí pensa, uma roça com porta de viola, como é que fica para colher isso aí? Não, outras coisas também que eu percebo, né? Eu aqui falando do lado do zootecnista, eu sei, agrônomo pode até aprofundar mais, mas, por exemplo, na silagem aí que eu fui monitorar, eu peguei silagem que a plantação passou por estresse hídrico, e dá aquele efeito você pega a espiga, ela está enxupetada, né? E os grãos pequenos, ou falta de potássio, adubação de potássio, eles falam que isso aí dá. Ou seja, também roça que teve enfesamento, que a espiga dá aqueles grãos tudo pouco, distribuído errado e pouco grão, tudo isso dificulta para processar na máquina. Um grão menorzinho é muito mais difícil de processar. Esses são 3 fatores assim, que eu já observei, enfesamento por causa da cigarrinha, falta de potássio na roça e falta de água por algum estágio, que essa culpa não vai ser do cara da máquina. Isso aí foi a condição do estágio. Não sei se você tem mais algumas dessas assim, né? Com certeza, lagarta e outras pragas, né? E uma coisa também que eu vejo, né? E isso é mais proeminente, talvez, para quem for deixar para o Snappler, isso aí eu vejo que tem um sinal muito grande. O professor Tiago discutiu isso. Um dia ele mostrou um dado americano sobre empalhamento da espiga. Principalmente no snap, ou grão úmido, né, que vai ficar, o milho vai ficar mais tempo na roça. Se ele não tem um empalhamento ali que fecha bem a espiga, você fica mais propício a reter a água. Cai a chuva, a água acumula ali. E tem muitos fungos, pessoal, que vêm da roça para o silo. Então o combate tem que ser na roça. Então um dos fatores que você tem que evitar para evitar o fungo é escolher um híbrido que fecha bem ali, principalmente quando é snapper de grão úmido. E também, né, William, a parte de quem aplica fungicida também. De certa forma, você está reduzindo o quanto de micotoxina que vai para o seu silo também, né? O que você pensa a respeito disso aí? Cara, você falou um tanto de coisa aí, tudo interessante, sabe? Vamos pegar lá no primeiro ponto. Você falou de potássio e espiga chupetada, tá? Para quem não... Assim, a espiga chupetada é o seguinte, às vezes ela tá na ponta ali, ela não enche de grão, fica só o sabugo, né? Aquilo a gente chama de chupeta, a espiga tá chupetada, não tem grão. Então, assim, um ponto que causa isso daí é deficiência de potássio, tá? A gente sabe que silagem, quando você remove tudo, boa parte do potássio está na cana do milho, tá? Que o potássio não faz parte de nenhum constituinte celular, ele simplesmente é relacionado a atividades metabólicas. Então, quando você tira a planta, leva tudo embora, certo? Então, a extração de potássio é muito alta. Você pode fazer a conta aí, tá? Você pegar uma silagem boa, vamos dizer, se ela vai ter 0,7% da matéria seca de potássio, até 1%, e o potássio tem consumo de luxo. Se você pôr demais, a planta absorve o que tiver. Aí você estoura potássio na planta, 1,2, 1,3, então isso não é interessante. Só que o que aconteceu esse ano também, em algumas regiões, tá, principalmente no sudeste, de espiga chupetada, eu citei lavouras com esse problema, foi o excesso de chuva no dezembrão. Tá? Então você pegou a lavoura polinizando em dezembro, muita chuva, e aí no segundo estágio, na segunda polinização, lavou muito pólen. Então você teve espiga com muita presença de chupeta no terço, na parte de cima ali. Você pegou regiões aí que choveu 540 milímetros em dezembro. É muita chuva, cara. É o que a lavoura de milho praticamente precisa, tá? Que é 700 milímetros no ciclo, 600, 700 milímetros no ciclo, e você teve quase que 600 milímetros dentro do mês. Não tem como um negócio desse não causar problemas, tá? Quais problemas? Lavar o solo, drenar esses nutrientes, e problema de polinização se coincidir abertura de pendão e polinização da espiga. Então, esse é um problema que aconteceu por excesso de umidade.
Agora, se está dentro da condição normal e ainda tem presença de chupeta na espiga, aí você tem que buscar outras alternativas, né? Que potássio pode ser uma delas. Geralmente o potássio é de chupeta e faz uma voltinha em cima, assim, dá uma dobrada. Que é um problema sério, né? Você está perdendo potencial produtivo por falta de manejo. E a planta, meu amigo, é igual a vaca. Se não pôr boia no pé dela ali, não produz, não tem dessa. Quando a gente fez disciplina lá, o professor Dante, né? O que faz um boi ganhar 2 quilos, um boi ganhar 1 quilo, é o consumo de energia, né? Falou muito disso aí, a diferença, obviamente, do Angus e de um, sei lá, às vezes você tem Nelore também que ganha peso igual ao Angus, mas independente da comparação entre essas duas raças. O que define potencial é a ingestão de energia, certo? Não tem conversa. Então, esse é o primeiro ponto que você falou, bem interessante, que a gente precisa cuidar, tá? Que são esses dois pontos. Agora, quanto à cigarrinha, o que nós notamos aí esse ano, principalmente nas regiões produtoras de silagem, que você vai pegar Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e um parte do Paraná no verão, plantio de verão, é que ela não apareceu muito cedo, tá? Essa cigarrinha ela já apareceu no final do ciclo. Então, o impacto dela não foi tão grande na maioria das regiões. Teve região, se pegar ali, por exemplo, Pompéu, a região que faz milho sobre milho em área irrigada, aí você já tinha presença de cigarrinha logo no cedo, que impacta muito também. Agora, sim, cigarrinha, você tem alternativas para lidar com ela, tá? Ela é perigosa, mas tem alternativas. Você desenhou um protocolo, acho que o pessoal tem que entender uma lavoura de milho, eu acho que boa parte do nosso público aqui é da pecuária, igual um protocolo de ATF, cara. Você vai saber, dia zero, você faz o diagnóstico de gestação, eu não entendo muito bem de reprodução, né? Mas dia, sei lá, põe implante, dia 7 retira o implante, faz uma sessão de hormônio e tal, dia 10 insemina. Lavoura é a mesma coisa, dia zero, plantio, botou o semente para o chão, organiza tudo. Estabelece um protocolo, vou fazer uma para cigarrinha, 2, 3, dia 15, vou lá e entro fazendo pacote de manejo. Porque pecuarista, e eu me coloco nessa posição, né, que eu lido com vaca, lidei com vaca há muito tempo, às vezes o cara apertado de serviço dentro da fazenda, entendeu? Então ele tem que protocolar as coisas, não é ver se tem cigarrinha, não. Entra com protocolo e faz para não correr risco, entendeu? Eu acho que tem que lidar por aí, porque às vezes é área grande, ele tem outras atividades e não consegue estabelecer monitoramento. O ideal seria monitorar, mas caso contrário, estabeleça um protocolo e executa esse protocolo. Funciona muito bem. Nas consultorias que eu presto, eu tento demonstrar isso para o pessoal e deixa tudo certinho, que funciona muito bem, sabe? Então, acho que isso aí ajuda demais a você ter roça boa. Não, com certeza. Eu acho que essa parte aí não pode ser amador para fazer tudo no susto, né? Na hora que o problema já está moendo, né? Dentro daquilo que está ao seu alcance, né? Claro que tem coisa aí, esse ano a gente sabe que teve região aí no sul que a seca pegou, né? E hoje está se discutindo, né, o quanto mais que a gente tem que produzir na época que está um ano bom, para tentar ter um silo reserva, quem sabe, para tolerar um ano ruim, né? Então, assim, talvez em 3 anos você produzindo aí 30% a mais, você vai chegar um dia, eu sei que é um capital investido, né, que fica ali parado, mas hoje se o cara não pensar nisso, ele é problemático, ele tem que ter uma reserva que está cada vez mais frequente, esse desequilíbrio de chuva, uma praga igual a cigarrinha, dependendo do jeito que ela ataca também, né, William? Eu acho que isso aí também é um ponto bom para frisar. Né? Com certeza. E assim, o responsável tem que estar antenado nisso aí, trabalhar para... Hoje tem que trabalhar para tentar ter estoque, né? Ter estoque não é simples, é caro, mas precisa, porque senão te tira da praça. Às vezes, por falta de estoque, você não consegue tocar a atividade. Aí tem que comprar silagem. Aí você não vai se achar silagem boa para comprar, né? Assim, na maioria dos casos, em quantidade. Então, tem que ficar bem atento, cara. Tem que ficar bem atento a isso aí. E o impacto, obviamente, de uma roça tacada de cigarrinha, que você falou, grãozinho pequeno, às vezes tomba, né? Dificuldade de colher e de processamento de uma silagem desse. Assim, o impacto de uma
silagem seca no processamento, entendeu? Desgaste de faca, todas essas coisas aí. Com certeza. Você tem mais algum destaque, assim, da parte, até essa parte, por exemplo, você que roda muita roça, né? O efeito, por exemplo, um trato cultural que é o uso de fungicida. Você tem observado, assim, que isso pode gerar uma qualidade melhor, nutricional? A gente tem alguns estudos falando da parte de melhoria de gestão de fibra, mas eu estou falando aqui da parte higiênica da silagem, no sentido de ter menos fungo, né? Tem alguns fungos que são da roça, que são carreados. O que você tem observado isso aí? Tá. Bom, eu acho que o negócio é começar lá atrás bem feitinho, né? Então, assim, uma planta bem nutrida, uma condição ambiental boa, ela vai suportar mais tudo esses fatores aí, cigarrinha, pressão de doença, adversidade climática. Então, ela bem nutrida, ela aguenta mais pancada, certo? E aí, obviamente, usar de ferramentas, né? Hoje você tem vários produtos, né? Fungicida é uma baita da tecnologia que cada vez mais precisa ser usada para proteger a lavoura. Na verdade, proteger o potencial de produção, né? Que você bota a sementinha no chão ali, o que vai acontecendo no percurso é perda de produção, tá? Não é ganhar. Tem que entender que aí, se eu boto uma semente no chão, eu estou pondo o máximo de potencial genético daquele híbrido. E aí eu preciso conduzir ele da maneira a perder o mínimo possível, tá? Então, dar condição para ele produzir o que tem de potencial. E o uso de fungicidas aí, obviamente, melhora tanto a digestão de fibra quanto a qualidade de fermentação, né? Tem os trabalhos do professor Felipe Cardoso, se eu não me engano, de Illinois, perdoe se eu estou enganado. Sim. Mas mostrando resultado em gestão de fibra, em consumo, em desempenho animal, tá? Efeito positivo. E aí é você conseguir também ajustar momento de aplicação e quais que são os produtos bons, tá? Os produtos que realmente funcionam melhor. Mas assim, fungicida, bom, antes um do que nada, mas o ideal é você tentar trabalhar duas aplicações, tá? Uma ali próximo da última passada do trator e uma no pré-pendoamento, que seria o ideal, porque ele transloca alguma coisa na planta, mas ele não desce. Geralmente ele segue o fluxo de água da planta. Então, se aplica, ele vai ramificar. Tá? Mas se aplica um fungicida lá em cima, no pré-pendoamento, ele não desce para o bacheiro. Então, assim, você faz uma aplicação para proteger bacheiro, certo? No cedo, e aí faz uma aplicação no pré-pendoamento para proteger parte superior ali e, se possível, atingir a espiga para proteger do que você falou aí, né? Você ter presença de fungo na espiga e levar isso para o silo aí, acarretando possibilidade de produção de microtoxina. Tá? Aí são duas ferramentas, fungicida e material que empalha bem, obviamente, principalmente no SNAP e no grão úmido, né? Hoje, assim, precisamos dar um passo, apesar que ainda tem gente errando no básico, precisamos avançar, poder ficar preso nisso, avançar para quem está fazendo direitinho com novas tecnologias aí, buscar ter mais qualidade dentro do ciclo, e o que você está ofertando para os seus animais. Não, beleza, eu acho que isso aí é muito legal o que você falou. Passa desde a escolha do híbrido, né, pessoal? Você escolheu um híbrido resistente à cigarrinha, um híbrido que é resistente mais a essas doenças fúngicas também e outras que produz mais aí. A gente tem o guia da forragem aí que a Exalc promove, que é um belo guia, que eles fazem avaliação lá, tem mais de 10 localidades para você ver o híbrido que produz mais matéria seca digestível aí por hectare e de uma maneira saudável, né? E eu acho que ainda não tem essa questão do empalhamento, pelo menos lá no guia, mas eu vou até dar essa ideia lá para eles, porque principalmente para o grão úmido e para o SNAP eu acho que é muito útil. E também uma coisa que eu vejo, assim, né, William, outras coisas que acontecem em roça, né, um ataque de maritaca. Isso também depena a espiga, aquilo ali, se chover depois vai acumular água, também é um problema que aí foge, né, daí, assim, a gente sabe que a culpa realmente foi da maritaca, né, mas estou só dando alguns outros exemplos aí de coisas né?
Tem a maritaca que, quando eu comecei assim, a entender como gente, né, sempre falaram que a maritaca atacava só o soro. E aí lá no professor Marcos a gente já viu ela atacando o milho também, ela descasca ele ali até na metade, né, ela não come tudo, mas é um problema que lá, pelo menos na região da Zona da Mata, lá a gente tem muito, né, não é uma revoada pequena, a gente vê bem grande, fazendo muitos, até o estrago da perca do amido, do grão ali que ela está comendo, e o indireto, que depois ela vai abrir uma porta de entrada para fungo proliferar e tudo mais, né? Então, sei que a gente está falando de milho resistente à lagarta, cigarrinha, tudo isso aí que você puder fazer na escolha do híbrido e ter o acompanhamento de uma boa empresa que te dá esse suporte também, que mesmo que venha infestar, você consiga corrigir, isso é muito útil. E esses outros fatores aí que a gente comentou, outras coisas, né, William? Parte de seca, o milho muito seco, tudo isso também afeta, né? A gente sempre tem comentado aqui também, se o cara for lá colher a roça muito passada, não adianta. Processar a fibra seca e grão mais vítreo é muito mais difícil, né? Então isso também vai atrapalhar tanto na compactação, por causa que a fibra não vai picar direito, e quanto também no processamento do grão, porque esse milho vai estar mais vítreo e tem essa dificuldade. O Juan está comentando aí, assim, ó, que a maritaca não é só na Zona da Mata, não. Lá no Maranhão ela está comendo firme também. O Juan, nosso amigo aí, Tucundira. O próprio. E a gente passa também aí agora, né, falando aí, acho que a gente, pelo menos eu acho que da parte aí da roça tá ok? Tem mais alguma ênfase aí que você gostaria de fazer? Cara, não, é só reforçar, né, assim, que para fazer silagem boa tem que ter lavoura boa, tá? Isso precisa estar na mente das pessoas. E aí, como fazer lavoura boa entra dentro de uma parte técnica e de uma parte gerencial, eu diria, que é execução de processo, tá? Então, assim, tem uma dificuldade que eu encontro, né, e a gente encontra dentro da fazenda, que é no pré-safra, a gente vai lá na fazenda, define o protocolo, só vamos fazer isso, tanto de adubo, vamos usar esse produto, tal, tal, tal. E a gente tem uma dificuldade que é operacional, de execução. Assim, muito dificilmente consegue executar 100% do planejado. Tem coisas que acontecem no caminho ali que não executa 100%. Né? Tentar, ao máximo, executar próximo do planejado ali. Para se ter uma lavoura boa, tá? Com caixa produtiva, uma lavoura limpa, para a turma da máquina depois não querer brigar com a gente, tá? E eles estão com razão. Você chegar para colher uma lavoura suja é horrível. Basicamente é isso. Então, uma lavoura boa. Então, é cuidar da roça, tá? Cuidar, manter ela limpa, saudável, bem adubada. Obviamente, torcer para chover, né? Quem não tem irrigação tem que torcer para chover, porque se não chover, não tem jeito. Daí vai dar problema, certo? Então, eu acho que basicamente são essas atribuições aí, tá? E depois tem os detalhes, a gente sempre está compartilhando conteúdo aí de como fazer uma boa lavoura aí. Sim, até eu acho que assim, o intuito nosso, né, William? E eu acho que é legal você estar comentando isso aí, que a fazenda é igual a obra, né? Você começa fazendo, no meio aparece problema que você não tá preparado. Mas assim, o intuito nosso aqui é falar assim, é igual aquela regra do Pareto, né? Onde você tem que concentrar 20% das forças sua, que dá 80% do resultado. Então, eu acho que a gente tentou passar aí por cima das coisas aí, o William falou muito bem na parte agronômica, que são onde estão alguns detalhes aí que passa muito aí de ter esses protocolos, passa através da regulagem correta das máquinas, né? Mas para isso você tem que ter feito análise de solo, tem que ter escolhido o híbrido bem, tem que ter regulado a máquina para cair o adubo, tudo certinho para essa condição de lavoura aí que tem que ser profissional, estratégica, conforme ele falou. O Ira, tem uma pergunta aqui do Renan, ó. Relação à altura de corte com potássio. Se você puder dar uma comentada. Tá. Bom, eu acho que agora nós podemos começar a trocar uma ideia de colheita, né? E aí a gente entra, acho que no segundo principal ponto, depois de ter uma boa lavoura, é definir um momento ótimo de colheita, né? Para ter silagem boa. Eu não tenho um número aqui, a pergunta dele é legal demais, tá? Até eu fiz um post aí
essa semana agora. Quem não viu, dá uma olhada lá, que é relacionando até o Lucas, fazer um agradecimento dele aqui, lá o Bocão, lá de Pratápolis. Aqueles dados foram medidos lá, então assim, quanto que se perde, né, ou se deixa de colher de matéria original, de matéria natural, quando eu ergo 10 centímetros na plataforma, por exemplo. Vou colher com 20, 30, 40, 50, 80 centímetros, né, que a turma também está colhendo agora. Quanto que eu deixo de colher de matéria natural? Aí, basicamente, essa matéria que eu vou deixar de colher é couro, certo? E o potássio, a maior parte desse potássio, como eu falei que ele é não estrutural, ele está presente na colme da planta, folhas e colme. Então, quando eu ergo essa plataforma aí, eu subo a altura de corte, obviamente eu estou reciclando mais potássio. Eu não tenho o número agora, para ser sincero, vou estudar esse número aqui, buscar ele, para ver o quanto que fica de potássio a cada 10 centímetros que eu subo, por exemplo. Tá? Eu não tenho esse número aqui para falar batido, número seco. Mas deixa-se mais potássio para trás, economiza mais potássio. Vou fazer uma revisão nos próximos dias e, obviamente, vou fazer um post com relação a isso aí, o que a gente ganha em economia de potássio. Aí, hoje, potássio, só para quem não sabe, né, potássio ele vem da Rússia, do Canadá e da China. E a Bielorrússia, que está aquele rolo lá também, agora é uma possibilidade de conflito da Rússia lá com os Estados Unidos, a Ucrânia, aquele negócio todo. Então, assim, pode disparar de novo. Tá? Ano passado nós demos uma acertada aí na antecipação da compra de adubo, chegamos a economizar R$ 800 por hectare, comprando cedo, certo? Esse ano, não sei se vamos conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Porque o mercado está muito volátil, muito difícil de fazer previsões. Então, assim, uma ferramenta é subir a altura de corte para você reciclar mais potássio, para não ficar muito dependente disso. Porque se eu dou ele para a vaca, na silagem, depois que eu voltar ele para a lavoura, por exemplo, quem tem compost e faz um bom manejo de reuso da cama do compost, beleza. Ele consegue ter uma reciclagem desse potássio de aproximadamente 60%. Entendeu? Ele vai precisar usar, obviamente, mas ele consegue reciclar dentro do sistema quase 60% do potássio. É muita coisa. Você pega aí uma demanda de 150 kg de cloreto e jogar ela para 120, cara, é muita coisa que você consegue economizar dentro do giro da fazenda, tá? Reutilizando cana e tudo mais. E o potássio bom dele é que ele é muito prontamente disponível para a lavoura, seja no esterco ou seja na planta de milho, tá? 2 chuvas que ele toma ali, lava ele da planta e ele está no solo, ele está disponível. Então, não sei se foi o Renan que você falou que comentou. Renan, eu vou dar uma estudada aqui e vou levantar esse dado para vocês, assim, quanto de potássio que retorna para o solo ou deixo de extrair quando eu ergo, sei lá, 10 centímetros na plataforma, 20, e por aí vai. Indo para ponto de colheita, né? Que é um ponto que discute demais. Vamos passar um pente fino aí para as principais culturas. Só para não falar só de milho, né, que eu acho que também é interessante a gente falar das outras. O que você acha aí? Vamos pegar milho, sorgo, tanto colheita, milho planta inteira, como talvez grão de snap, que é o mesmo ponto. Milho e sorgo, cano o pessoal não usa mais, assim, tanto, né, mas é 18 graus Brix, que é o que a gente aprende lá que normalmente colhe. Capim a gente tenta colher assim, com 24%, 20% a 24%, se for abaixo disso, né, é mais perigoso, mas a gente tenta adicionar algum material aí para sequestrar a umidade. Vamos pegando milho e sorgo aí para explorar bem a sua experiência aí, William. O que você tem visto? Até muita gente tem perguntado se não faz silagem de snap também do sorgo, né? Mas vamos na planta inteira, depois você parte pro bora lá, depois dá uma mandar a bola que canta aí também para os processamentos aí. Mas é o seguinte, cara, a minha experiência maior é em milho, tá? Assim, toda semana eu tô vendo lavoura de milho, quando não tem lavoura no campo. Você pegar o Brasilzão aí, você tem milho no campo praticamente o ano todo. É um negócio fora de série, assim. Então, nas áreas mais ao norte, aí, quando você tem pivô,
você tem 2,7, talvez até 3 safras, a turma do milho verde, código 70, então é muito ajeitado o que está acontecendo no Brasil ainda. Sorgo, milheto, também é uma cultura que eu tenho gostado bastante, principalmente nessas intempéries que nós estamos vivendo aí. Eu acho que é uma cultura que entra bem na safrinha, né? A turma tem apanhado com a safrinha aí, não tem colhido muito bem, o milheto tem encaixado em alguns lugares aí, de forma estratégica, bem posicionada. Cana, já trabalhei bastante com cana, mais naquela época de mestrado lá, não sou muito fã de cana, certo? E capins, tanto Mombaça e Capiaçu é o que eu tenho visto mais aí, tá? Bom, ponto de colheita para milho, né? O clássico lá, metade. Aí, assim, você fala muito bem que, assim, qual que seria o ideal, né? Nem sempre é possível fazer o ideal. Metade da linha do leite, que a literatura fala lá, onde você tem 80% do amido ou do peso do grão acumulado, 35% de matéria seca, a história bonita da coisa. Só que a gente tem que associar, quem faz silagem, tem que pensar no bicho, tá? Tem que pensar na vaca. Não pode pensar só na silagem, na análise bromatológica. Na análise bromatológica é bom, mas não conta a história inteira, certo? Então, assim, e aí você fala depois, você começa assim, ó, o ideal seria entrar na metade da linha do leite, próximo de 34%, 35% de matéria seca, certo? É onde você tem um acúmulo legal de amido aí, uma planta numa boa condição. Só que a gente tem as dificuldades de processamento, né? Que aí você podia falar um bocado para nós aí também, que assim, aí tem tipo de grão, tem máquina, tá? Você é forrageiro de uma linha, você mesmo se for área total que não tem processador, se tem, se é automotriz, aí vem um mundo na sua frente com relação a isso daí. Mas só... bom, fala aí, que aí depois a gente entra em sorgo, fala um pouquinho de sorgo. Vamos explorar esse milho aí. Não, eu acho que isso aí novamente, né? A gente passa pelas máquinas, né? Igual você falou primeiro lá na máquina, das máquinas para condução de lavoura, e tem muita coisa, aí a gente volta nas máquinas na hora de fazer a silagem, tanto para colher, como seu conhecimento também lá na hora de compactar as máquinas. É muito importante saber lidar com elas. Não é à toa, sabendo disso, que a gente teve lá, foi 3 dias em Castro, eu, você, mais uma galera, para aprender um pouco mais lá com o pessoal da companhia da silagem, o pessoal da Fundação ABC, do pessoal da Nobre, né? E que também a gente aprendeu demais aí. E do sorgo também a gente tem uma dificuldade maior ainda, né? O milho é difícil para processar, o sorgo então mais ainda. Mas isso aí que o William falou é interessante, né? Esse conceito de ponto de colheita, ao meu ver, a gente tem que ver assim, cara, qual que é o ponto da roça, o tipo de máquina que eu tenho, que eu consigo tirar o máximo de matéria seca digestível. E a matéria seca digestível, ela passa pela bromatologia, mas ela passa, assim, o segundo nome aí é digestibilidade, né? O quanto que está entrando para a vaca, né? Ou até, se alguém é mais crítico, metabolizável, quanto está indo para o sangue da vaca, aí, quanto que realmente daquilo está virando. E assim, as principais coisas que tem ali é fibra e amido. A fibra ela vai piorando a digestibilidade ao longo do tempo, porque vai lignificando, é natural da planta. E o amido ele vai acumulando, na metade da linha do leite, como disse o William aí, tem 80%, se você esperar mais, chega no 100%, só que o amido ele tem que ser quebrado para ele ser digerido. A fibra, em tese, do jeito que ela está ali, ela vai ser digerida de qualquer forma, se a vaca ingerir, desde que ela ingira, né? O problema é ela selecionar. Mas o amido depende do processamento, quebrar a primeira barreira ali, que é o pericarpo. Então, a gente sabe que a máquina de arrasto, que é a mais usada no Brasil, e aí, gente, tem muito pouca pesquisa comparando máquinas, tá? Então, assim, eu não sei qual que é a melhor máquina de arrasto sem crack. Então, pode ter diferença entre elas, mas o que a gente observou lá na Exalc, trabalhando com as principais marcas, não só os meus trabalhos, mas como o da Jéssica, do Gabriel, outros estudantes que tiveram lá, que primeiro a colhedora de arrasto você tem que entrar mais cedo, não tem como você colher depois de 35% de matéria seca, aparentemente, né, que os resultados nos dizem. Então, quando é a colhedora de arrasto, a gente está recomendando entrar com 30% e até 34%. Essa janela de corte, 1/3 da linha do leite até metade da linha do leite.
pelo menos foram que teve o KPS melhor, que é o nível de processamento, né? Quando é automotriz, de 34% a 38% de matéria seca, metade da linha do leite, até, vamos pôr aí, 3/4. A gente tem uns estudos lá nos Estados Unidos que acima de 40% da matéria seca, ter o crack não mudou nada de gestão de amido, porque o grão já estava tão duro. Essa é a revisão do Ferrari 2012. A gente acredita que isso deve acontecer antecipadamente no Brasil, porque a gente tem milhos mais vítreos, né? E isso deve acontecer já talvez com 38, mas isso é feeling, não tem pesquisa, a gente tem que fazer. E para a colhedora de arrasto com cracker, seria algo intermediário isso aí, porque o cracker da colhedora de arrasto, aparentemente também falta pesquisa comparando ele com o da automotriz, mas eu tentaria algo entre 32% a 36% de matéria seca, pelo que eu vi, assim, sabe, da eficiência de quebra dele, eu acho que o da automotriz ainda é melhor. Mas precisamos de mais pesquisa para bater o martelo nisso aí. Isso aí, silagem de milho planta inteira, né, William? Quando a gente vai para... Isso aí está tendo um confundimento muito grande, né? Hoje o pessoal tem feito toplage. Aí tem as várias categorias que eu acho que é legal a gente falar, né? Tem a silagem de milho corte alto e corte baixo, né? O que você chamaria aí, William, de corte baixo? 30, 40 centímetros? 20 centímetros. 20? 20. Deixa eu, antes de você entrar nisso aí, cara, que eu acho que é ajeitado demais, o Paulo, ele fez uma pergunta aí, que assim, o que você tem, por exemplo, o que você recomendaria, por mais que a automotriz está crescendo pra caramba aí, né, ainda bem, precisamos crescer mais ainda, acho que é um problema de oferta ainda grande, mas assim, o que você recomendaria para assim, ele falou JF, mas acho que pode ser qualquer marca, pode ser Menta, pode ser Jumil, pode ser qualquer máquina de arrasto, né? Acho que depende de qual máquina que o cara tem. Mas recomendação de matéria seca, tá? Processamento, daí aqui, bom, eu queria que você, até ouvi de você, né? Grãos e tamanho de partícula, né? No caso, Penn State, e ele botou tamanho de partículas, né? Assim, o que você soltaria o serviço numa JF, posicionando matéria seca, tamanho de partícula, e avaliando grãos e Penn State para a máquina acoplada. Não, eu entraria, Paulo, eu ia trabalhar nessa faixa aí, começar... Como eu sei que a colhedora de arrasto ela leva mais tempo, o rendimento operacional dela é menor, então eu ia pegar essa faixa de 30 a 34% de matéria seca. Então eu ia começar com 30, eu ia ter uma janela de corte aí de 8 dias, né? Podendo ser um pouquinho maior, considerando aí que a roça ganha 0,5 pontos percentuais de matéria seca. Claro que isso depende se está chovendo, tem tudo isso. Você pode ser mais conservador e considerar 0,3, tá? Mas você vai ter 10 dias aí para você colher. 12 dias no máximo, sabe que chove ou não. Então eu ia trabalhar nesse range aí. Eu colheria com 6 milímetros, tá? Começaria com 6 milímetros. A gente viu que reduziu o tamanho de corte demais. Reduzir o tamanho de corte não melhora o processamento. Lembra-se ali que no sistema dessa colhedora ela depende de um golpe da faca para processar o grão. Então, assim, a gente tentou reduzir o tamanho, não afetou, tá? Então, eu tentaria até o 9, não tem problema. É o que der o rendimento operacional melhor para você, desde que mantenha adequado a parte da Penn State. Tá ok? E na Penn State, o que é o adequado? A gente tem comentado aí de 3 a 8% na peneira de 19, sendo 8 quando você usa silagem de milho, mais próximo do 8, né? Quando você usa silagem de milho como fonte exclusiva de forragem. 3, podemos chegar no 3 quando você tem outra fonte de forragem, então dá para você, se você quiser picar um pouco mais fino, ou por compactar, alguma coisa nesse sentido, né, que fosse o seu interesse, pode se fazer, aí a opção é sua, você tem essa variação aí para escolher, tá ok? E na peneira de 8, que eu olho mais, que eu tento trabalhar com 65%, acima de 65%. A recomendação nova é acima de 50%. Eu tento trabalhar 65%, que ainda é a recomendação antiga, porque aquela ali é a fibra que realmente o gado come e rumina. A da 19 pode comer e pode ruminar, se o animal não selecionar. Tá?
Então, e assim, o processamento que a gente tem feito aí, inclusive quem quiser, o nosso e-book está disponível aí para baixar, o link está aí na bio, né, William? A gente tem um e-book descrevendo passo a passo disso aí. Como fazer essa avaliação de pain state, avaliação de processamento, ponto de colheita de acordo com a máquina. Então, assim, eu tento sempre buscar pelo menos o processamento adequado para a máquina de arrasto. O excelente é mais difícil. O que é o adequado? Entre 50% a 70% de grãos abaixo da pneu de 4,75. Tá? Então, pelo menos aí nessa faixa, aí a gente ensina como é que faz. Você faz a separação por flotação, seca o grão na air fryer, na frigideira e passa pela peneirinha, que também a gente tem um link aqui para quem quiser comprar. E a peneirinha de 4,75 milímetros, que só o grão quebrado em 4 pedaços é passível de passar por ela. Então, a medida ouro do processamento é porcentagem de grãos quebrados em 4 pedaços. E é isso que essa peneira ajuda a gente a calcular. Então, resumidamente, o Paulo, seria isso. Qualquer dúvida pode comentar aí, se eu não esclarecer. Gustavo, em uma roça que vai acontecer, né? Por exemplo, tem colegas aí no campo e tá chovendo, a roça já deu conta e começou a colher, parou e vai voltar quando der certo. Vai passar, a roça vai passar. Você acha que adianta reduzir tamanho de partícula na tentativa de quebrar o grão? Às vezes, assim, o cara não tem... Por exemplo, o ideal seria ter essa peneirinha aí, tá? Que a gente tem lá, né? A turma direciona aí para monitorar. Mas se o cara não tem, vale reduzir tamanho de corte, mantém no 6 para ganhar operacional, ou desenrola o serviço? O que você... Eu, assim, particularmente, pela experiência que a gente fez, a gente trabalhou já com máquina de algumas marcas, né? Eu só reduziria tamanho de corte para o grão, eu vi que realmente não faz efeito para colhedor de arrasto. Só reduziria, William, por causa de compactação. Legal. Para colhedor de arrasto. Aí eu reduziria, porque a gente fez dentro da faixa ali de 3 a 9 milímetros, essa faixa, tá, pessoal? No processamento de grão não mudou nada. No meu lá que eu fiz, a silagem tinha 34% de matéria seca, deu 35% de grãos quebrados em 4 pedaços. Em todos os tratamentos. O da Jéssica também, quando ela colheu com 36% de matéria seca. Quando ela colheu com 30%, já foi para 55%, 50%. Então, assim, a gente percebeu que para colhedor de arrasto, o segredo era colher antes. Então, eu só reduziria o tamanho de corte por causa de compactação nesse cenário aí. Ah, não, tá ruim para compactar, não tem peso de trator, o peso de trator está no limite, está dando muito efeito colchão no silo, o trator passa, já volta a massa de forragem de novo. Então vamos tentar picar um pouco mais fino para ver se melhora isso aí. Mas esperar que vai melhorar o processamento de grão não melhora não. O que já é um bom motivo, né? Eu acho que você tem uma compactação boa para você fermentar bem. Eu acho que dentro do princípio de conservação, eu diria que é um dos principais aí, né? Deixa eu pegar um pulo do gato aqui, ó. É o seguinte, o pessoal lá da turma do Reis de Silagem lá perguntou o seguinte: se reduzir o tamanho de partícula, não prejudicaria aí saúde ruminal, ambiente ruminal. Dá uma explanação disso daí para nós. E, assim, diferença entre motriz e acoplado, né? Não, eu agradeço o pessoal do Reis da Silagem. Eu acho que parte do motivo da gente fazer essa live aqui é também para mostrar de maneira... Partiu do questionamento deles, né? Então, se eles estiverem ao vivo, eu ia agradecer eles, que eles sempre trocam muita ideia com a gente, de uma maneira muito educada, sempre se posicionam querendo saber mais e a gente também querendo aprender com eles, pela experiência, e também tentando trazer o olhar que a máquina é importante, mas tem outros fatores da fazenda que também vão afetar, né? E às vezes as pessoas criticam só o prestador de serviço e a gente tem que olhar o todo, né? Todos têm uma importância. Mas assim, pessoal, eu vou falar, o William estava presente nesse dia, o William dava consultoria na fazenda de um produtor de leite, chama Jorge Gonzalez, ele é pai de um amigo nosso, o Bruno, fica ali perto de Rio Claro, e uma vez perguntaram ele isso aí, essa mesma pergunta, e ele falou assim, eu vou ficar com a resposta dele.
Inclusive que essa pergunta foi feita no dia da minha qualificação e eu usei a resposta dele para responder os caras. Qual que é o tamanho certo de cortar a silagem, né? E ele falou assim, vaca come dieta, não come só silagem. Então depende do contexto dietético que essa silagem vai entrar. Não dá para eu bater o martelo aqui e falar um número para você que eu vou estar sendo tá sendo errado, porque não existe isso, né? Então depende de um cenário todinho que aquela dieta... Eu posso explanar várias coisas aqui, né? E aí você também me ajuda, William, que você também tem uma experiência bacana. Se a dieta tiver, por exemplo, caroço de algodão, que é um ingrediente que faz vaca ruminar. Se você estiver substituindo subproduto fibroso por uma fonte de amido, casquinha de soja substituindo milho moído fino ou grão úmido, polpa cítrica substituindo algum desses dois, DDG. Se você tem um manejo de trato muito bom, né? Isso aí afeta, né? Isso aí, o outro é muito ruim, né? Se o cara não mistura, se o cara usa TMR e o outro não usa TMR, né? O cara só põe esse lá e joga ração por cima. Isso afeta conforto das vacas, se a vaca toda hora tem comida disponível na frente dela ali, tem aspersão, tem ventilador, se usa bicarbonato ou não, bicarbonato a gente sabe que controla, levedura, óleo essencial, monenzina, tem muitas coisas. A gente precisa do norte, tá? Não vou ficar, acho que dá para explanar muito, se usa a segunda fonte de forragem, né? Tudo isso, pessoal, afeta, tá? Se usa desensilador na propriedade, se o cara vai lá, tem aquele desensilador que reduz o tamanho de partícula, tudo isso afeta, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento. As pesquisas que eu fiz, usando silagem de milho como fonte única, exclusiva de forragem, e só o amido da forragem, aquele amido fermentável, ou digestivo que o pessoal chama aí, amido fermentável, só estava vindo da silagem de milho, no meu experimento, então não tinha grão úmido, não tinha snaplage, tá? Aí o 12 milímetros, que foi o tamanho de corte, foi o que teve o melhor resultado, tá? Eu testei 6, 12 e 18 milímetros. Então, assim, eu costumo, quando eu vou nas roças, quando eu vou começar um trabalho de consultoria, apesar de saber que o 12 milímetros foi o que deu o melhor resultado para mim lá no meu experimento, eu começo com 18 e avalio, né? O que eu avalio? Processamento, como é que tá, e a pen state. E tento ver um pouco do contexto da fazenda. Silagem de milho é a única fonte exclusiva de forragem? Gustavo, só usando silagem de milho. Então aí eu ponho lá para ficar 8% na peneira de 19 e 65% na peneira de 8. Eu tento trabalhar dentro disso aí. E aí eu vejo, eu trabalho com esses números. Se o processamento não estiver bom, a primeira coisa que eu tento mudar na máquina é fechar mais o crack. E em segunda instância, aí eu tento reduzir o tamanho de corte, que na automotriz funciona. Quando você reduz o tamanho de corte, você melhora o processamento. A gente tem um efeito, né, da partícula maior acamar o grão, né, quando passa pelo crack, fazer tipo um sanduíche. E isso acontece quando o tamanho de corte está um pouco maior na hora que você reduz. E ainda a questão é que quando ela corta menor, o grão passa mais devagar pelo crack, aumentando a chance de fricção. Só que eu posso dar um cenário para você. A gente foi fazer silagem de milho lá no grupo Santa Vitória, lá em Goiás, Nova Crixás, ali, Mundo Novo. Eles iam usar silagem de milho por sequestro. E silagem de milho ia entrar, por exemplo, 80%, 90% da dieta, né? Aí eu posso picar mais fino que eu quiser. Vamos supor assim, cara, o crack está super apertado e o dono da fazenda quer que quebre mais o grão. Vamos reduzindo até onde que dá para ver se quebra mais. Ele deu essa possibilidade, vai demorar. E tem que ver a parte operacional também, porque você colhendo mais fino, colhe mais devagar. Mas se o dono topar, é a estratégia da fazenda, a dieta dele lá é só silagem de milho, beleza. Agora, tem que ver todo esse contexto, tá? Eu não fico preso na pen state só não, eu vejo o contexto da dieta que vai entrar. Então esse é um ponto que eu gostaria de frisar, que nada é estático, tudo depende do cenário da fazenda
E eu acho que o técnico tem que ter essa capacidade de fazer esse link, ligar, né, o que a fazenda vai usar se for uma fazenda que usa grão úmido, né? Você tem que ter, e a silagem de milho como fonte única de forragem, você tem que ter um cuidado muito grande, porque a chance do gado estourar é alta, se você cortar fino demais. Eu sou fã dessa resposta do Jorge, cara. E vaca e bicho. Eu também. Eu quero fazer uma camisa. Eu sou fã disso aí. Tem que fazer uma camisa dela, Tito. Porque é muito. Assim, o Jorge tem experiência com vaca gigante, faz tempo que o cara tá na vida. E assim, eu gosto muito de jeito de trabalhar porque ele é muito. Assim, é isso aqui que dá resultado. Entendeu? É isso aqui que dá resultado. Tem coisa que você não precisa ficar encerando demais dentro da fazenda. O resultado é isso aqui. Obviamente que tem coisas que o técnico precisa estar ciente. Por exemplo, você comentou lá atrás, né? Aí vem, qual que é o tipo da máquina e se eu ergo essa plataforma. Por exemplo, a turma agora está começando a fazer o que estão chamando de topless, né? Pode chamar do que quiser, não tem problema. Cortar com 80 centímetros, 1 metro de altura. Tá? Eu não sei até quanto que a automotriz consegue colher, por exemplo, se ela consegue erguer mais do que 1 metro, aí depende do milho também, se eu tenho milho com inserção de espiga mais alta ou mais baixa, é uma discussão gigante que dá para a gente explorar isso aí. Eu mudo a proporção de massa que está entrando dentro do material, por exemplo, em Snap a gente sabe que tem uma dificuldade grande de processar a palha da espiga, né? O volume que entra e a forma que a espiga entra dentro do sistema de corte do industrial é variado, então é um processo igual. Mas isso aí, para mim, eu fico com a fala do Jorjão, que é campeão. Bom, mas vamos lá, a turma está mandando aqui, ó, deixa eu ver aqui, a Kézia comentou aí. Vamos ver se tem mais perguntas. Eu dou umas pedidas aqui, mas vamos lá, acho que tinha mais um aqui, ó. Bom, dá uma olhada aí nas perguntas, eu acho que a gente pode falar um pouquinho de sorgo, dos pontos de colheita, né, só passar algumas outras forragens aqui. E aí a gente entra mais em processamento e conservação. Para sorgo, cara, o sorgo ele tem 3 estágios de maturação, né? Então, quando ele solta o cacho, primeiro ele poliniza o terço superior, depois o terço médio, depois o terço inferior. Então, assim, geralmente o ponto de colheita, a gente olha no terço médio, e é quando ele está saindo do leitoso e indo para o farináceo, né? Em cima já vai ter passado, embaixo vai estar atrasado, mas assim, no geral está no meião do termo ali, funciona bem. E atualmente os híbridos, né, os materiais de sorgo, eles têm a característica que eles acumulam pouca água no cume, né? Antigamente você não conseguia fazer sorgo, colher com a matéria seca adequada, porque ela acumulava muita água no cume. Então hoje isso já está corrigido aí. Você consegue fazer pilagem com 18% de amido, 22% de amido, ele na casa dos 30%, 32% de matéria seca, verão, tá? Isso aí, plantio de verão. Snap de sorgo, a turma aí, os meninos aí, tem um cracker, né, diferenciado, uma plataforma também para colher sorgo. Eu, particularmente, ainda acho que precisa melhorar um pouco o processamento de sorgo, porque o sorgo tem uma dificuldade muito grande. Mesmo que a gente faz silagem de grão reidratado de sorgo, moinho de rolo, não fica, é muito difícil você conseguir quebrar 100%. Moinho de martelo, uma peneira 2, você consegue fluir bem, tá? Agora, no moinho de rolo, nessas embutidoras com moinho de rolo, é difícil você conseguir 100% de grão quebrado. E assim, eu trabalhei com sorgo lá, né, no doutorado, né, mexíamos lá junto, então, fracionei as partículas, olha que foi um grão de sorgo seco, moído no martelo, peneira 2 milímetros. E mesmo assim, você tinha banda, né? Sorgo partido no meio, e a gente sabe quando esse sorgo está partido no meio, da mesma forma que tem o grão lá, partido no meio, 4 partes, 8, 16, até 64, que é o trabalho do Gilson, mostrando que a primeira barreira de gestão ela é física, né? Então, assim, um sorgo partido no meio, a digestão não é boa, por mais que ele está quebrado no meio, mas não é boa, tá? Ela não é boa. E inteiro é horrível. Então, tem esse ponto aí para fazer alguns ajustes.
mas tem alguma iniciativa. Eu acho que isso é legal demais ter essa iniciativa e acredito que a engenharia consiga aprimorar um pouco. Bom, de sogro é isso. Agora, milheto, que também tem trabalhado bastante, uma cultura interessante, e o ponto do milheto basicamente é matéria seca ali. Você conseguir monitorar a matéria seca e tentar chegar próximo dos 30% já vai dar uma boa silagem com 11, 12% de amido. Eu acho muito bom o milheto na safrinha, tá? Precisa de pouquíssima água. Tem alguns manejos que você precisa fazer, um fungicida ali, que ele pega bastante ferrugem, faz uma foliar ali já no arranque dele, com um fertilizante foliar. Vai bem, não tem feito adubação pesada de safrinha de milheto pensando em produtividade não, mas é fazer raiz para o solo, não deixar a terra parada e fazer um trato para recria, um trato até com uma boiada de corte ali, para você entrar como fonte de forragem, tem ficado legal aí, onde o cara fica com medo de pôr milho. A primeira opção, para mim, é sempre milho, onde tem condição. Bom, isso aí, a forragem temperada, aveia, azevém, que é mais para o sul lá, né? Eu tenho alguma experiência com aveia, com azevém não tenho. Acho que a Marion aí conhece até mais de forragem temperada, talvez quem não segue ela aí, segue lá, ela deve ter bastante conteúdo lá de aveia e azevém. Bom, mas é mais ou menos isso daí. Show. Eu acho que é legal falar aí também, o pessoal tem subido a plataforma da máquina aí para colher mais alto. Aí eu acho que vale a pena até a gente conceituar isso, né? Porque se você falar Topless lá nos Estados Unidos, eles vão atribuir a outra coisa. Tem um conceito aí que é a silagem corte alto, que é o máximo, pelo menos o que eu vi aí, que os caras conseguem, até o pessoal do Reis da Silagem pode falar aí, eu acho que é 80 centímetros, no máximo 1 metro, né? E o pessoal chama isso de topless, né? Mas é a silagem que lá nos Estados Unidos chamam de corte alto. E aí a gente tem que pensar que toda vez que você aumenta aquilo ali, o material que está entrando por hora dentro da máquina industrial, igual você falou aí, altera, né? Da mesma forma que o snap também. Então, normalmente quem mexe com o snap, ele tenta aumentar a largura da boca, né? Para pegar mais, como eu posso dizer, aumentar a largura que entra na roça, para tentar pelo menos manter alguma coisa, o fluxo do que entra, que a partir de então só vai entrar espiga, né? Então a máquina tinha 6 metros, mas ia entrar tudo acima de 20 centímetros ali, então ia ter uma massa, que eu não sei predizer aqui, mas uma massa grande. Na hora que você põe o snap, que é só espiga, vai ser muito menor essa massa, né? Então ele tem que tentar compensar isso aumentando o tamanho da boca, né? Para 10 metros, talvez. Então, assim, esse é um conceito importante aí também. E o que eles chamam lá, o americano chama de topless, seria uma máquina configurada que metade dela colheria espiga e a metade corte alto. É o que o americano lá chama de topless, né? Esse é o conceito, e acabou com o pessoal que chamou isso tudo que é silagem de corte alto de topless. Mas a colocação que eu queria falar é sobre isso, né? Que é importante fazer esse ajuste da colhedora, da plataforma no snap, né? De colher grão com a máquina que processa, e também a gente avalia processamento, tamanho de partícula da mesma forma. Para o snap não tem recomendação de tamanho de partícula consolidada. A gente tem um experimento aí um experimento para a vaca, do Shaver e do Aikens, que eles conseguiram ali 8% na peneira de 19, 50% na peneira de 8. Então, assim, é o que a gente tem de conceito para snap. Nesse experimento, também tem um resultado muito surpreendente, porque o snap deu mais leite que o grão úmido e deu melhor digestão de amido, sendo que o ponto é bem parecido, né? A gente recomenda na hora que está na linha negra e com 35% de umidade, né? É a mesma coisa. Agora, porque melhorou, eles também foram assim, não conseguiram ter medidas para medir. Mas depois que colheu, né, William, aí entra outra parte, né, para a gente dar sequência aqui. Acho que você falou muito bem dos pontos de colheita. Quando a gente entra no sorgo, aí você comentou que é muito difícil.
Só fazendo uma adenda aí, como é que poderia avaliar processamento de sorgo? Tem uma peneira de 1,70 milímetros, do milho eles chamam de KPS, do sorgo é BPS, e de 1,70 é o padrão ouro lá que eles identificaram, que quanto mais grãos abaixo dessa peneira, melhor a gestão do amido. Então esse era um ponto também que eu queria falar, vocês também aqui no link, aqui, se vocês pedirem, que a gente consegue, o cara também está comercializando para quem trabalha com sorgo. E aí entra a parte, né? Colheu. Aí agora a gente vai para o silo, né? Então, dimensionar bem o silo já é o primeiro passo, né? Essa dimensionamento de silo, que a gente sempre comenta aqui, né? Tem algumas coisas práticas, né? Como a largura do silo, eu acho que é um ponto aqui para a gente elucidar, que a gente tenta sempre trabalhar com 1,5 vezes a bitola do trator, porque senão não vai compactar legal. Então esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. E no fim, você quer que tenha uma retirada lá de 30 centímetros, ou 200 quilos de matéria natural por metro quadrado, que é o que o professor Thiago fala, e eu não lembro a medida exata. Acima de 200, né? 200 por metro quadrado, 200 quilos por metro quadrado. 250 quilos. Beleza. E aí eu acho que entra no principal, né, William? Assim, acertamos no ponto de colheita, acertamos a máquina, que eu acho que um dos pontos que o pessoal erra demais, que eu vou passar a bola para você, com dicas práticas aí, que é a compactação. Que esse aí eu acho que é crucial. Eu vou, só antes de entrar nisso aí, que também está relacionado, cara, tem o Rogério aí, que é amigaço meu, aí, estudou junto comigo lá em Lavras de Granja. Então ele falou assim, se para sorgo boliviano, qual que é o inoculante adequado? Vou fazer uma resposta meio que geralzona, tá? De inoculante. Trabalhei bastante com inoculante, principalmente no mestrado. E assim, o inoculante tem acho que duas vertentes de uso, tá? A primeira delas é o seguinte, vamos pegar o exemplo aí do sorgo boliviano, eu acredito que vai se assemelhar, ele vai ficar entre um capim e uma cana de açúcar, porque não tem, assim, a participação de grãos é pouca, vai ter algum açúcar no colmo ali, um material mais fibroso. Então, assim, se você tem um silo bem dimensionado, tá? E uma fatia, o que é o resultado de um silo bem dimensionado? Uma fatia de corte adequada. Então, assim, essa recomendação do professor Thiago é para milho, por exemplo, eu preciso tirar 250 quilos por metro quadrado. Como que é isso? Imagina um silo, eu tenho 5 metros de largura por 2 metros de altura, tá? 5 por 2. Eu tenho 10 metros quadrados no painel do silo, tá? Então, eu tenho lá um painel de silo, assim, de 10 metros quadrados. Então, nesse painel de 10 metros quadrados, eu preciso retirar 2.500 quilos por dia, tá? Nessa recomendação, você esquece fatia de corte de 20 centímetros, 30, isso já está embutido no cálculo, tá? Vai depender da densidade. Se compactou mais, a fatia de corte é menor. Entendeu? Se compactou menos, a fatia de corte é maior. Se vai dar 20 ou 30, não interessa. O negócio é tirar 250 quilos por metro quadrado. E é fácil de você fazer isso na fazenda. Você vai lá, mede largura e altura e define. Certo? Então, isso é uma baita de uma informação muito prática e funciona demais. Então, assim, dimensionou bem o silo, e eu não tenho problema de fatia de corte, tá? Eu usaria uma bactéria homolática, tá? O que é isso aí? Um lactobacillus plantar, por exemplo. E a gente tem várias empresas boas aí, tá? Várias. Você tem lá no Christian Hansen, você tem várias boas empresas aí que fornecem bactérias homoláticas. Basicamente é plantar. O que essa bactéria vai fazer? Ela direciona a fermentação para o ácido lático. Quando a fermentação vira para o ácido lático, a perda de energia é muito baixa, tá? Você tem pouquíssima perda, ela é próxima de zero, porque o ácido lático ele é bastante energético para o animal. Bom, então nessa condição, se está bem dimensionado, tudo certinho, vou retirar bem, eu sou caprichoso, compacto bem, tudo certo, e eu vou para uma bactéria homolática. Se eu tenho problema de retirada, tá? Se a minha retirada é ruim, o material está esquentando, aí eu vou para um outro tipo de bactéria, que é a bactéria heterolática, heterofermentativa.
E a gente tem duas cepas, basicamente. Tem o Buchanan, que é o famoso, e tem uma cepa nova, que essa cepa foi isolada em lavras pela professora Carla, e nós testamos essa cepa lá na fazenda do professor Marcos, em Cana, que é o Lactobacillus yugard, certo? Então, o que essas bactérias fazem? Direciona parte da fermentação para ácido acético. Então, produz lático e acético. O que o acético faz? Inibe o crescimento da levedura. A levedura ela consegue crescer na presença de ácido lático. Consome ele, esquenta o painel. Tá? Então, se eu tenho problema de retirada, eu vou para uma bactéria que produz ácido acético. Tá? E, geralmente é Buchanan e yugard. Certo? Então, esse é o posicionamento de qual inoculante usar. Certo? É basicamente por aí. Se eu faço bem, vou na homolática. Exceto em alguns casos. Por exemplo, cana-de-açúcar. Não use homolática. Tá? Não use bactéria que vai fazer ácido lático. Tem que usar bactéria que vai fazer ácido acético. Regra. Se usar homolática, piora. Silagem de capim. Tem que usar bactéria homolática. E é por aí. Acho que ficou bem, assim, o boliviano, como ele está perto de um capim da cana, aí mais é homolática, né? Se tiver um bom e se tiver... se não, como o William falou isso, para capim é homolática, a gente tem usado homolática e, se possível, dobra a dose, porque a gente sabe que, às vezes, o inoculante não tem a concentração que dá o melhor resultado. E para SNAP, grão úmido, milho reidratado e silagem de milho, a gente tenta recomendar o Lactobacillus buchanan também, né? Mas aí tem essa questão do manejo de silo, aí é uma questão da fazenda, né? O professor Tiago tem um estudo aí que ele testou esse blend aí, Buchanan e yugard, são duas heteroláticas no SNAP, e melhorou a gestão de amido também. Não sei se você viu isso aí, William. Você deu... Então, foi bem bacana. Então, tem esse outro ganho aí adicional, pelo menos ele mostrou isso para o Snaplage também. Essa parte inoculante também é importante, talvez a gente comece por ela. Então, primeiro, eu acho que é a regulagem da máquina, né, que a gente comentou aqui. Para milho planta inteira, a gente coleta, eu pelo menos, né, 18 milímetros, cracker a 1 milímetro, esse é o começo de tudo. Afiou a faca, e tudo certo, ajustou faca contra a faca, bora para a roça. E tem a parte de preparar o inoculante na automotriz. Esse é um ponto importante também, tá? Que tentar usar uma água que não tem cloro, uma água de poço, né? Isso é importante. Você tem que saber o rendimento da máquina, porque o inoculante é 1 grama para cada 1 tonelada, né? E você tem que saber o fluxo de vazão do inoculante, tá? Então, é importante saber isso também para, na hora lá de se regular a máquina, para cair a quantidade certa. Normalmente, o inoculante é jogado lá na bica ou dentro da máquina. Então, você tem que saber isso. Se você não tem como medir a vazão, uma dica que eu dou, você pega lá os 200 litros, né, que você vai fazer o primeiro no olho. Vamos supor lá que você pôs 2 saquinhos de inoculante, misturou lá, tem que misturar para desfazer todas aquelas bolotinhas. Eu costumo fazer isso primeiro num balde, misturo ali em 10 litros e depois eu tento dissolver todas as bolotinhas, dica prática, porque senão vai entupir os bicos. Jogo dentro da colhedora e depois acabo de completar para 200 litros. Aí, como às vezes você não consegue medir a vazão, esse primeiro aí você mede quanto tempo vai demorar para esvaziar. Entendeu? Quanto tempo vai demorar para esvaziar esse galão? Aí você fala, pô, demorou 6 horas. Aí você pega o cara da máquina, quantos hectares colheu, parceiro? Ele vai te falar. E se você tiver uma estimativa de produção da roça, que dá para fazer também, colhendo umas plantas de milho lá, você tem uma estimativa, é o jeito mais prático, porque às vezes eu já tive essa dificuldade, não consegui medir vazão. Então o jeito que faz a primeira no olho, no talento, e vê quanto vai precisar repor. Então funcionou bem, eu fiz lá no Claudinho, lá no Snap dele lá, e eu sabia lá que o Snap dele produz 20 toneladas por hectare, aí eu vi quantos hectares que o cara colheu e fiz. Então assim, só dando uma dica prática aí para vocês, que às vezes é algo que vai funcionar. E tem que ter alguém olhando isso aí, porque às vezes acontece de acabar,
tem que estar ali em cima para repor o inoculante. Sabe, um negócio Tá ok? interessante dessa aplicação de inoculante aí, né, cara, é que, assim, você falou de alguns pontos aí de dosagem, e, por exemplo, a forma de aplicar esse inoculante, e outra coisa que agrava é o volume de calda necessário. Por exemplo, você pega uma roça, igual aí, você está num SNAP de 20 toneladas por hectare, e aí você vai para uma roça de milho, colhendo, entrando na boca da vaca, e na boca da máquina, 50 toneladas, o seu gasto de inoculante é dobrado, né? Por exemplo, você vai usar a mesma dose, sei lá, 2 gramas por tonelada, por exemplo. E aí você tem a diluição. Você dilui, por exemplo, isso em 2 litros, né? 2 gramas em 2 litros. Porque o que vai determinar é a vazão lá na máquina, né? E aí você tem um volume, vamos dizer, uma máquina dessa aí colhendo lá no Mato Grossão, no chato, terra boa, área boa, a máquina colhendo aí em torno de 2 hectares hora, vamos pensar aí, 80, 100 toneladas, uma roça boa, 100 toneladas hora. E aí você vai precisar de basicamente 200 litros de inoculante, entendeu? Por hora. Eu não sei qual é a capacidade de uma máquina dessa, mas deve pegar aí seus 200, 300 litros de inoculante. Então, assim, cada 2 horas, 2 horas e meia, você tem que parar a máquina e abastecer, sei lá, 200, 300 litros de solução inoculante dentro da máquina. Então, isso... E geralmente o que acontece? Os caras da máquina querem pôr para derreter, da fazenda também, e isso é um entrave. Eu não sei se você lembra, quando a gente foi lá no Paraná, em dezembro, né, do ano passado, o pessoal até está desenvolvendo uma solução inoculante pronta já, com aplicação em baixa vazão. Tá? Então, isso assim, muda o perfil da coisa. Porque operacional, para quem está no pega da fazenda, sabe como que isso é complicado. Você parar uma máquina e aí virar galão de 50 litros, preparar a solução. Então, assim, se você conseguir colher aí, vamos pôr 20 hectares dia, 20 hectares dia, vamos pensar em 50, 1.000 toneladas. 2.000 litros de solução inoculante, você vai ter que ficar parando máquina de 2 em 2 horas para abastecer. O cara não quer parar, e nem você, quando você quer render o serviço. Então, são estratégias interessantes que vêm surgindo junto com a indústria, vem promovendo isso aí, que ajuda demais. E o importante, eu não sei a galera que está aí, que passou na live, é aplicar na entrada da máquina. Tá? Esse negócio de ficar com costal em cima de monte de silo pulverizando de costal, funciona? Funciona. É o melhor? Não. Porque onde a bactéria cai, ela fica. A bactéria é anonada dentro do silo. Tá? Ela cai e fica ali. Então, ela vai fermentar naquele microambiente dela. Então, isso aí é uma ferramenta que eu acho que breve deve estar no mercado aí, que eu acho muito interessante para otimizar a eficiência operacional da máquina. A máquina não pode parar. A automotriz ela tem que cortar baixo sem ficar parando. Não, isso é importante. Esse aí é o super concentrado, né? Um saquinho que vem com mais bactéria super concentrado, que dá para trabalhar na vazão baixa, mas que seja eficiente, que se espalhe, né? Conforme você falou, tem que ser microgota, tem um monte de coisa embutida, né? Que é alinhar a tecnologia do inoculante com a tecnologia da máquina, né? Que hoje as máquinas ainda não têm isso, numa vazão muito pequena, né? Que senão você falaria, não, põe na vazão mínima e soca mais saquinho lá, né? Mas eles estão trabalhando, legal se falar isso aí, que é uma coisa importante mesmo. Ficar parando a máquina lá, eu estava parando 2 vezes no dia, 3, já era um saco, o cara tinha que ir para o lugar perto onde tinha água, porque ninguém sai carregando 200 litros d'água na caminhonete, às vezes, né? Mas o cara ia para um lugar específico para fazer isso ali, e realmente toma um tempo. E assim, se não tem como fazer na máquina. Você estava num snap de 20 toneladas a hora, né? Aí você pensa numa silagem de milho planta inteira de 60 toneladas a hora. É 3 vezes mais. Se você parou 3 vezes, o cara vai parar 9, entendeu? Sim, com certeza, com certeza. Mas aí, se não tem jeito, faz na bomba, não é o melhor, como o William falou. E se for fazer na bomba, não usa a bomba que você usa para bater herbicida, ou que você usa para bater qualquer veneno. Tem que ser uma bomba própria, também tem estudo mostrando aí, quando você usa bomba que, por mais que você lave ela, a bomba costal fica resíduo ali e mata as bactérias também. Então, são dicas práticas aí. Depois, a gente vai
passando por isso aí, você está fazendo as avaliações lá e fazendo os ajustes na máquina, tem a parte de compactação. E o importante é falar aqui que, em termos de compactação, primeiro você tem que ter o dimensionamento certo do silo. Isso é importante, né? Porque a gente chamou a atenção aí da questão da largura do silo para o trator poder trabalhar bem. E o segundo ponto é essa parte do volume que chega por hora, massa, né? Então, a gente tenta pôr o peso de trator em 40% que chega por hora, e isso depende da distância da silagem. Por exemplo, essa que eu fui, a gente estava comentando aquele confinamento lá perto de Araçatuba, perto de Lins lá, os caras, a roça está 30 quilômetros do silo, entendeu? Então, pô, os caras precisam de muito mais caminhão. Aí eles fizeram assim, os caminhão pequenos despejam num lugar e manda no caminhão, um caminhão maior. Aí quando chegava no silo, chegava 40 toneladas, 2 carretonas, entendeu? Pô, como é que você vai resolver isso? Então, assim, tem algumas ferramentas que a gente faz, que é o quê? Talvez encher 2 silos simultâneos, se tiver a possibilidade, né? Ou aumentar o número de tratores, tentar fazer uma fatia aí de 20 centímetros na hora que chega, esparramar. A gente enche inclinado, que melhora a compactação, no caso aí do silo trincheira. Só algumas dicas, eu não sei se tem mais alguma coisa aí que você queira complementar aí, Will. Cara, assim, o legal disso daí, né, de trabalhar com isso, que eu acho que o importante é você ter o conceito, né? Porque cada fazenda é uma coisa diferente. É um pepino, Tá, tem até uma pergunta que passou aqui, eu peço perdão aí para quem a fez, acho que foi o Danilo. Por exemplo, assim, se eu posso adicionar água na silagem, ajuda. Então, assim, surgem imprevistos, e aí você tem que usar o conceito base, né? Para tentar solucionar dentro da capacidade daquela fazenda ali. Então, o negócio é ter o conceito bem estabelecido e obviamente, vai sair fora vai ter pepino, vamos dizer assim, vai ter pepino na operação dentro da fazenda. Mas acho que de compactação é isso mesmo, é tentar manter lá, né, a recomendação, que seria 40% do peso, né, do que chega por hora, e um turno de colheita. Eu tenho 8 horas de colheita, eu tenho 8 horas de compactação. Assim, eu acho que é tentar se aproximar disso. Isso aí que o William falou é muito legal. Depois que despejou o último caminhão, parou a colhedora, parou os caminhões, mas o cara da computação ainda ele tem que ficar mais meia hora. Porque da mesma forma, quando começou a colher, teve um delay para ele começar a pilar, né? Então, é legal estar falando isso aí também, que é importante. Isso que o William falou é muito importante. Essa capacidade de você ter o senso crítico e não caçar a receita de bolo. A gente tem o melhor que tem para ser feito, só que cada cenário é um cenário. Não adianta você chegar e falar, não, porque lá faz assim. Não, mas aqui o cenário é outro, a fazenda é outra. Você tem que falar qual que é o melhor que eu posso fazer com a condição que tem aqui na fazenda. E essa pergunta que o rapaz fez de pôr água, ajuda, mas você tem que tentar homogeneizar bem. Então, eles estão tentando estudar, testar isso aí, qual a qualidade de homogenização que você vai conseguir nisso aí, para realmente fazer o efeito que você espera. Porque se a água ficar só em cima, será que vai ter esse efeito? Então, tudo isso é importante. A gente vê muito erro de compactação, e é o ponto primordial para ter fermentação, tem que ter ausência de oxigênio, e a compactação permite isso, né? Que não fique nenhum bolsão de ar, que se diminui a porosidade da silagem, né? E aí depois, quando a gente chega para o fim, e a gente tenta dimensionar o processo de colheita para encher o silo aí com 3, 5 dias no máximo, né, William? Eu acho que esse é outro ponto também importante. Eu vejo que quem enche em diagonal o silo, né, em bisel, em rampa, ele tem uma vantagem que, se ele quiser cobrir o silo previamente, se o silo é muito comprido, ele já consegue fazer, né? Isso tem um efeito positivo de já iniciar a fermentação ali. Eu acho que isso também é importante. Quanto mais tempo você gasta para fechar o silo, menos tempo você está dando para a planta respirar. Porque a planta morreu ali, ela começa a respirar. Você cortou, né? Ela continua respirando e está perdendo nutriente. Então, esses são pontos aí, quanto mais rápido você fechar, melhor. Eu acho que é legal falar. E aí a gente parte para o fim, né, William? Que é a parte
de fechar. Fechar, usar uma lona boa. A gente tem usado muito lona com barreira de oxigênio, tem resultado muito bom. O pessoal que falou assim, como evitar aquela parte podre de cima ali do silo, né? Que sempre fica aquela parte podre ali em algumas silagens. Primeiro é compactando bem. A gente sabe que se você pegar no silo assim, pessoal, a parte que menos compacta é a parte superior, que mais compacta é o fundo. Então ali é uma área de risco. Como é que a gente tenta lidar com isso? Já compactei o máximo. Estou usando um inoculante, talvez heterolático, que produz ácido acético, previne levedura. E ali, o que você pode fazer? Cara, a barreira de oxigênio tem ajudado bem. Você usa a barreira de oxigênio e a lona dupla face junto, e sabendo que a dupla face, à medida que ela é exposta ao sol, a maioria não tem proteção direito contra raio UV, ela vai abrindo microporos que acaba passando oxigênio. Então, além da dupla face, se você puder pôr alguma cobertura morta, que é melhor cobertura morta do que terra, isso é importante para você melhorar isso aí, porque a cobertura morta bloqueia o raio solar e evita da lona lacear, né, que a gente fala aí no português da fazenda, e permitir aquilo. E tem outras medidas. Se é um silo trincheira, que é de terra, você pega a lona velha do silo passado, forra as laterais, isso aí de certa forma também ajuda na qualidade higiênica do silo. Se você puder encimentar pelo menos o fundo do seu silo, você ajuda, porque um dia que tiver mais úmido, passou as chuvas, o trator que está compactando não vai levar barro para dentro do silo, né? Isso aí são pequenas medidas, que se você conseguir fazer, tudo isso aí ajuda. Pode falar aí, William, tem mais alguma, se você quiser complementar? Bom, é por aí, cara. Assim, eu, particularmente, colocar material morto em cima, eu não sou muito fã, tá? Onde o cara pode ter problema de rato, alguma coisa, a lona pura ele não vê. Eu gosto muito de uma segunda lona por cima, mas eu sei que tem que proteger a lona porque o sol detona ela. Ela perde a proteção UV. Então você tem que fazer alguma coisa. Se você põe alguma coisa e cuida bem, perfeito, show de bola, dá um resultado excelente. Mas eu gosto de uma segunda lona por cima, um tarp, que é quem não conhece, uma lona verde, que você bota por cima, protege muito bem, não é baratinho, mas é bom. E o que você falou de concretar o silo, eu diria que, sei lá, pelo menos a metade dos seus silos você tem que fazer um esforço de concretar, tá? Porque a perda, principalmente nessa época de chuva, é muito grande. E trabalheira, tá atolando, quem tira na carroça também, amolação danada. Então, assim, vale a pena concretar 50% do seu silo. E, assim, o que você economiza de perdas, eu acho que hoje, com o preço que está uma tonelada de silagem de milho, você consegue pagar isso aí em 2 anos, tá? Esse investimento, ele se paga em 2 anos. Então, no sul, o pessoal costuma colocar telha, eles botam uns tijolinhos, assim, as telhas em cima do silo, que fica bom demais. Você já faz uma pressão ali, protege a lona do raio ultravioleta, ainda do sol que detona com a lona, e ainda protege um outro ponto, Gustavão, que é o oxigênio entrando ali de baixo, né? Então tem gente que bota os grevos, firma ali, uma camada de material por cima, já faz esse serviço. Então é um baita de um serviço. Acho que sim, é mais positivo do que negativo. O negócio é terra, mão de obra, é complicado. Agora, algum material de bagacinho, já vi o pessoal colocando bagacinho, se protege contra essa entrada, mas eu tenho um pouco de receio em alguns lugares com rato, algum bicho furar ali, o cara não vê e dá problema. Só um receio. Onde o cara protege direitinho, bota a tela em volta, sem problema. Protege a lona e protege contra essa entrada de ar por baixo, né, que ajuda pra caramba. Uma questão assim que eu vi, lembra lá na Viraí que comprou o TARP, já está no 3º ano e já ele durava mais, sabe? Uma coisa que eu vi lá que o gerente lá, o Alan, estava discutindo assim que ele achou que ia durar 6 e ele também está esfacelando. Então você vê mesmo o TARP, que é um trem bem rígido, né? E o sol para vocês verem como que o sol detona, né? Então a exposição ao sol é muito forte. Essa parte que o William falou aí de ter algum material
mesmo que faça um peso ali, uma cinta, né, o pessoal, você pode ver que ele vai pondo ali, às vezes eles põem pneu cortado, que não acumule água, né, para pelo menos fazer essa aderência ali, para evitar que fique bolsões de ar, né, no fechamento. O pessoal aqui, William, só perguntou aqui da parte do sal, jogar sal. A gente vê que é uma prática muito comum. Assim, eu vou dar minha opinião, o William também fica à vontade aí. Assim, eu acho que se você fizer tudo bem feito, não precisa, tá? É uma medida, assim, que vai funcionar, porque o sal vai inibir o crescimento fúngico. Com certeza, você tem que analisar o custo desse sal, né? Tem a parte também que pode desbalancear alguma coisa na hora que você for fazer a dieta lá, também, que você tem que levar em consideração. Mas as fazendas que usam, que eu já vi também, realmente inibe. Mas, assim, a recomendação não seria usar se você estiver fazendo tudo dentro do conforme aí. Eu não gosto de usar, não. Acho desnecessário e você mata não só fungo, você também mata a bactéria, né? A gente precisa de bactéria para fermentar aquela massa. Então, quando você joga o sal, obviamente, por cima ali, aparentemente não perde, mas se você tirar com a mão, você tem uma interface ali de onde acaba a influência do sal com onde realmente fermentou, que acabou a salinidade, e costuma dar umas camadas ali de deterioração. Às vezes ela assim, você não vê, você não percebe muito, mas ela existe ali. Então eu não recomendo pouco, não gosto, e é isso. Porque o sal é por contato, né? Então, assim, vai funcionar nessa área aí, e uma coisa que as pessoas também confundem, que acham que só o que está branco ali é o que perdeu. Mas se a gente considerar ali para baixo daquilo ali, está perdendo também. Então, a forma de você ver isso é a temperatura. Você põe um termômetro de espeto lá, você vai ver a diferente temperatura de lá, do centro do silo, né? A gente fala que se tiver uma variação de 5 graus Celsius, esse delta aí que o professor Thiago Bernardo sempre fala, está tendo perca ali. Então, ali é uma perca invisível. E aquela perca ali, o sal não vai corrigir. Ele vai corrigir nesses primeiros 10 centímetros aí por contato. E, para finalizar, o descarregamento, Willis. Só para a gente bater o martelo aqui, acho que a gente já deve estar com mais de uma hora aí. E o descarregamento, vou passar a bola para você aí. Comenta um pouquinho de descarregamento aí. Isso é para carregadeira, gadanho, né? Que a gente já bateu muito gadanho, né? Cara, tudo funciona. O negócio é fazer bem feitinho, tentar fofar o mínimo possível o quilo ali, mas tudo funciona, tendo fatia de corte ajustada. O principal conceito, o primeiro deles é fatia de corte. Tá? Usa esse número, 250 kg por metro quadrado, a recomendação lá do professor Thiago. É isso. E aí, depois, a forma de tirar, quanto menos você abalar a estrutura do painel, melhor, certo? Se é pá carregadeira, se é concha, seja lá o que for, se é gadanho, seja o que for. Então, é manter essa recomendação de quilos por metro quadrado, 250 quilos por metro quadrado, e tentar fofar o mínimo possível, que o ar não entre embaixo ali, não penetre para dentro da massa. É isso. Simples. Bom, um erro comum que a gente observa é o cara entrar com a pau, com a concha de baixo para cima. De frente. E aquilo, eu tenho visto algumas pessoas que põem um negócio tipo um garfo na frente, tem ajudado. O Claudinho mesmo lá, ele tem uns dentes maiores na pá carregadeira que consegue casquear. Se for um silo desse superfície, ele entra com a pá carregadeira meio que de lado, assim, sabe? Fatiando ele na transversal, também tem feito. Então, tudo isso aí ajuda, pessoal. Porque na hora que você fofa, ali tá entrando 1 metro de oxigênio para dentro. Aí, até você tirar de novo no outro dia, você vai tirar mais 30 centímetros. Mas já entrou 1 metro. E aí, na hora que você chegar nesse 1 metro que entrou de oxigênio, já tá muito quente. Então, tá calor, meu amigo, tá perdendo. Então, se você começar a medir temperatura de silo, você vai ver que tá perdendo. E o fato de não medir, de não ter medida, você não consegue gerenciar, você acha que está tudo normal. Então, preste atenção nisso aí, que é um fator. A primeira coisa que acontece ali na hora que você abre ali e tem oxigênio, a levedura, na presença de oxigênio, ela consegue metabolizar o ácido lático. Ela metabolizou ele, o pH sobe, quando o pH sobe, aí abre porta para o fungo
filamentoso crescer, que dá aquele aspecto esbranquiçado, aí produz micotoxina, que depois estoura reprodução, estoura um monte de coisa aí que a gente já sabe. Mas eu acho que é isso, né, William? A gente tentou cobrir tudo aí. Você tem mais alguma consideração aí final? Cara, eu acho que é isso aí, falando bastante coisa. Né? Não adianta a gente querer falar de tudo de uma vezada só, porque é muita coisa, dá pra gente ficar falando aqui bastante, mas no mais é reforçar alguns pontos aí. E assim, uma mensagem final, que é um outro ponto que eu acho que é muito feito de forma errada nas fazendas, eu diria que é uma não consideram as perdas dentro do processo. Tá? O processo, ele tem perda. Às vezes você chega lá na roça, essa roça tem caixa para 70 toneladas, para 60 toneladas de forragem. E você tem que entender que o número que interessa é a quantidade de forragem que você coloca na boca da vaca, no coxo. Entendeu? Esse que é o número que precisa ser feito. Quanto que eu coloco na boca da vaca? Eu tenho perda de fermentação dentro do silo ali, tá? Tem perda de não recuperação. Eu uso um dado que é de uma pessoa que eu confio, eu acho muito legal, que você também conhece, que é o Rafael. Ele vende silagem estacada. Então, ele tem 13%. Ele pesa o que ele põe dentro do silo, ele pesa o que ele retira, porque ele vende no saquinho. Então, assim, é 13% de perda ali. Ó. Eu recupero, se eu boto 100 toneladas lá dentro de um silo trincheira, eu vou tirar 87. Esse é o número. Aí eu tenho as outras de colheita, mas isso aí é outra coisa, tudo bem. Então, assim, o número que interessa é quanto de forragem, de comida, de silagem você põe na boca da vaca. Não interessa o quanto produziu a roça. Às vezes ele é muito bom para fazer roça, mas é péssimo para conservar a roça. Então, o número que interessa é esse. Mas é isso aí, cara, bom demais. Eu acho que o bate-papo, a galera que participou aí, tem gente que entrou, saiu, e a ideia mais era a gente trocar uma ideia aí sobre o que a gente faz, né, o que a gente gosta de fazer, que está no campo aí todo dia, acompanhando silagem, acompanhando a vaca, acompanhando, lidando com o cliente. Então, é legal, bom compartilhar isso aí. Acho que é uma proposta nossa do Track, né? Aí temos lá o e-book, a gente tenta também, a gente comercializa lá, nós estamos com um e-book agora, né, de grão úmido, para sair aí. E é isso aí, obrigado a todo mundo que participou, mandou pergunta aí, espero que esse bate-papo aí tenha servido aí alguma informação aí, tenha sido boa aí. Show! E semana que vem, pessoal, aproveitar aqui as pessoas que tem aqui, a gente vai fazer uma semana do grão úmido. Vamos chamar aí convidados aí para falar do grão úmido e do milho reidratado, para gado de leite, para gado de corte, a parte de conservação, aditivo químico, microbiológico, a parte agronômica aí que o William vai falar. Então não percam. A gente está com o e-book aí, já falando aqui em primeira mão para vocês. Se vocês quiserem entrar aí na loja nossa online, está disponível. E para finalizar, né, a gente vai fazer mais esse tipo de live também entre os integrantes, para a gente compartilhar também as nossas experiências. Acho que o William falou isso aí, a gente tentou abordar o processo, tem várias perdas, desde a roça, depois na parte da colheita. Se o cara lá que dirige a automotriz está jogando muito fora, ali já dá para perder uns 5, 7%, que fica no campo. Eu estava lá colhendo Snappers, né, cara? Olhando se tinha espiga no chão, se o cara passou, ficou espiga no chão, começando a tentar criar métrica para ver. Ó, aqui o problema é a espiga no chão. O Snap também, eu acho que dá para a gente fazer uma live só falando disso, que muita gente teve dúvida também. Só deixar aqui um ponto claro, né, pessoal? O Snap é concentrado, não dá para comparar, que a primeira pergunta que a galera fala, mas se não era melhor colher a planta inteira? Eu falei assim, não, você tem que comparar com grão úmido, pô. Com milho seco, você não pode comparar com a silagem de planta inteira. Ninguém chega pro cara que planta milho para vender e fala assim, você poderia colher silagem, hein? Ninguém fala isso, né, pro cara que colhe milho, né, seco, para fazer milho seco. Então, assim, a ideia nossa é estar compartilhando isso aqui, eu acho que foi muito legal. E tamo aí, moçada. Semana que vem, a partir de domingo, né, William? Começa a sequência de live aí, né? A proposta é a gente começar domingo. Show de bola. E quinta-feira a gente vai ter a live com o Rodrigo Souza, também sobre consumo e energia no NRC 2021 de gado de leite. Convido vocês aí, eu vou fazer a arte hoje. Amanhã eu tô divulgando aí também para vocês. Show de bola? Beleza aí, acabar o domingão, tomar mais um ali.
e dar uma descansada. Show de bola. Galera, um abraço pra vocês aí, Então, valeu. tá. Fique com Deus aí, moçada. Obrigado pela participação. Valeu. Valeu.